Eu quero pedir, por favor, que você abra a sua Bíblia comigo. Daniel, capítulo de número 6. São vários versículos para o nosso treinamento dessa noite. E eu quero ler com você, antes de compartilhar uma porção da palavra de Deus, antes de nós orarmos mais uma vez e nos despedirmos. Daniel, capítulo de número 6. Eu quero falar com vocês, meus irmãos, nesta 7ª semana desta série de mensagens destemidos, sobre 3 pontos específicos: a oposição à fé que nós vivemos como crentes, é o primeiro ponto que eu quero falar com você. A firmeza do propósito que todos nós precisamos desenvolver no nosso coração, é o segundo ponto que eu quero trabalhar com você nesta noite. E a confiança que nós temos que ter no agir de Deus em nosso favor. A oposição à fé, a firmeza do propósito, a confiança em Deus. É baseado nesses 3 pontos que eu quero que você leia comigo alguns versículos de Daniel capítulo 6 e pense na oposição à fé que estava acontecendo ali. A batalha contra a fé, a resistência à fé, a oposição à fé que Daniel, como um destemido, estava enfrentando. E eu estou falando isso para você antes de ler o texto, propositalmente, para que você leia com entendimento, para que você leia pensando: opa, aqui estava acontecendo uma oposição à fé. Mas eu posso ver aqui também na leitura desse texto uma firmeza de propósito. E em terceiro lugar eu posso ver uma confiança, que eu posso chamar aqui também de confiança inabalável no agir do nosso Deus. Diga para você mesmo: oposição à fé. Aumenta um pouquinho agora a voz, porque as outras 2 coisas é para você dizer com mais ânimo. Diga: firmeza no propósito, confiança em Deus. Do que é que você está falando nesta noite, pastor Fábio? De uma oposição à fé, mas de uma firmeza que deve existir em relação ao propósito, e de uma confiança inabalável no Senhor, o nosso Deus. Se você prestar atenção nesses 3 pontos, guardar no seu coração esses 3 tópicos, você fará uma leitura comigo, visualizando o que estava acontecendo. Dario achou por bem, Daniel capítulo 6 versículo 1, nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Faça uma pausa e olhe para mim por um instante. Eu estou dizendo para você que há uma oposição à fé. Eu não estou lendo um texto de um personagem bíblico, assim como foi Davi na semana passada, que mesmo sendo um homem de Deus, um homem de fé, por um momento se viu emocionalmente desequilibrado e querendo matar Nabal, Abigail e toda a sua família. Não, o exemplo aqui é outro. Nós vimos na semana passada que Deus entrou com uma intervenção sobrenatural, levantou Abigail, que era sensível à voz dele, e ela foi interceptar o agir negativo de Davi em relação à família dela. Eu creio que a mesma unção de semana passada se manifestou agora sobre nós. E bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos. Diga amém. Deus vai abençoar o teu nome.
Pastor Fábio, o que significa Deus engrandecerá o meu nome? Não é Ele que é digno de honra? Sim. Não é Ele que tem o nome grande? Diga amém. Sim, é Ele. Quando nós cantamos Deus engrandecerá teu nome, quer dizer, Deus vai sustentar a tua geração. Oh, receba isso, querido. A tua geração futura não vai morrer, quer dizer, o teu nome não vai acabar. Deus engrandecerá o teu nome, não quer dizer que o meu nome será famoso, grande, digno de louvor, porque só Ele é digno, só Ele é maravilhoso. Você pode adorá-lo por isso? Quer dizer, querido, que Deus vai sustentar teu nome, as gerações futuras, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, e assim sucessivamente, eles saberão quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Foi Abigail que se levantou, sensível à voz do Espírito Santo, e ela foi falar com Davi. Ela usou as estratégias certas. Eu não vou contar tudo aqui de novo, porque isso já foi falado domingo, semana passada, mas nós vimos, querido, que ali Deus mudou um quadro e uma situação. Ele veio com intervenção sobrenatural e poderosa, e conservou aquela família, por causa da intercessão de uma mulher. Aleluia. Podia ser a intercessão de um homem, de um jovem, por causa de uma intercessão de uma pessoa sensível à voz de Deus. Nesta noite, quando nós olhamos para Daniel, nós estamos vendo um homem de fé, íntegro, reto, alguém que se destacava por suas qualidades, ao ponto do rei dizer: eu vou levantar ele como supervisor de todos os outros. Os outros não gostaram de nada dessa situação e disseram: vamos procurar alguma coisa nesse homem, que a gente possa derrubar ele. Vamos vasculhar a vida dele, vamos vasculhar a vida dela, vamos achar os defeitos dele e vamos trazer à tona, vamos jogar no ventilador toda a podridão da vida desse homem, vamos difamá-lo. E eles fizeram essa procura, essa varredura, e nada encontraram. Mas mesmo assim, havia uma oposição aqui, uma resistência. É isso que o Espírito Santo tem falado comigo hoje, durante todo o dia, enquanto eu jejuava, orava, meditava nesse texto, nessa palavra. O Senhor falou: tem muita gente de oração naquela igreja. Os de oração digam amém. Tem muita gente adorador, tem muita gente que me ama naquela igreja, e mesmo assim está se perguntando: por que tanta oposição? Algumas pessoas estão até dizendo: Deus, se eu estiver em pecado, me mostra. Mas não é questão disso. Deus, se eu estiver errando, fazendo alguma coisa contrária que não está te agradando, me mostra o que está acontecendo, porque tem se levantado tanta situação, tanta oposição contra a minha vida, mas eu estou orando, eu estou alimentando a minha fé, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho confiado em Ti, os meus olhos estão somente em Ti. É esse o tipo de clamor e oração que está gritando no meu espírito, que é um desenho da sua própria vida. Por que, Deus, então tamanha situação? Eu sinto lhe dizer pelo Espírito, e isso eu não anotei, que algumas pessoas estão aqui até questionando: eu não sei se vale a pena continuar te servindo, Deus. A oposição tem sido tão grande, a resistência tem sido tão grande, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando, o que mais eu tenho que fazer que eu não estou fazendo? Algumas pessoas, querido, por um momento, estão semelhantes a Asaf, que quando escreveu o Salmo disse: Deus, eu olho para a vida dos ímpios. Olhe para mim, querido, porque é o Espírito Santo falando. Eu olho para a vida dos ímpios e eu vejo prosperidade na vida dele. Eles não te buscam, eles não te honram. Agora eu olho para mim, Deus, eu te busco, eu te honro, eu te sirvo, eu temo ao Senhor, e os ímpios prosperam mais do que eu. Algumas pessoas estão aqui nessa noite com esse tipo de questionamento no seu coração. Essa oposição, essa resistência não tem a ver com a sua comparação em relação ao seu nível de vida humana com o nível dos outros, querido.
Você tem que entender que o seu investimento, que tudo aquilo que você faz, não é só semeadura nessa terra. Tem gente prosperando, não diz amém não, que não é para isso que eu estou dizendo. Deixa eu alertar antes que você diga um amém aí, mas não é isso. Tem gente, querido, prosperando, tem gente enriquecendo, mas o ladrão vai roubar e a traça vai corroer. Espera aí, deixa eu explicar. Não estou jogando praga nem maldição não. Jesus disse que tem pessoas só ajuntando tesouro nessa terra, aonde os ladrões roubam e a traça corrói. O seu tesouro não é dessa terra, e você é uma pessoa próspera, querida. O seu problema de comparação muitas vezes está no seu foco de visão, que precisa ser ajustado novamente. Quando você coloca os olhos nesta terra, nas riquezas desse mundo, quando você coloca os olhos nas pessoas ao seu redor, naquelas que sobressaem e não temem ao Senhor, é delas que você tira sustento para a sua vida. Mas quando você coloca os olhos em Jesus Cristo, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, você entende, querido, que você é a pessoa mais rica, mais próspera, mais bem sucedida, que aonde você colocar a mão, vai prosperar, vai ser abençoado. E as pessoas podem vasculhar a sua vida, as pessoas podem fazer uma varredura, como diz o outro, é brincadeira, pode até puxar sua capivara, né? Saber como é que você está, e eles vão dizer: não encontro mentira nesse homem, ele é fiel. Não encontro murmuração nessa mulher, ela honra a Deus com a boca dela. Mas nós precisamos resistir, porque ela está crescendo, ele está prosperando, ele está subindo, o caminho dele tem sido para frente e para o alto. Agora você pode receber e dizer amém. Mas há uma oposição à fé. Essa oposição à fé, querido, é a oposição à própria fé. A tua fé incomoda, a luz incomoda. Você já ficou por muito tempo num lugar escuro, sem nenhum foco de luz? Você sabe, querido, que quando alguém entra nesse lugar e repentinamente aciona o interruptor e a luz se acende, os olhos doem, a pupila precisa contrair novamente, há até uma certa confusão. Você é luz, quando chega no meio das trevas, as trevas se incomodam, querido, as trevas ficam agitadas e vai fazer oposição. Jesus mesmo disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, eu já venci o mundo. Você pode receber essa palavra? Versículo de número 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era, o que está escrito na sua Bíblia? Na minha está escrito fiel. Diga o seu nome. Não, fala para eu entender, diga seu nome bem alto. É um homem fiel. Diga seu nome de novo, por favor. É mulher fiel. Nada encontraram nele, a não ser fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Não era desonesto nem negligente. Versículo 5. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com ele, com a lei do Deus dele, a menos que seja algo relacionado com a fé dele. Querido, essa é a realidade do destemido. Para ser um destemido nessa terra, você tem que ter a certeza e a convicção, querido. Por causa da fé, você pode ser perseguido. Por causa da sua fé, você pode sofrer oposição. Versículo 6. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, viva para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas,
que não pode ser revogado. E o rei Dario assinou o decreto. Ele gostou dessa ideia, mexeu com o ego dele. Quer dizer que se vocês estão sugerindo para ninguém invocar Deus nenhum, para falar com mais ninguém, a não ser a mim, durante 30 dias, eu gosto desse negócio. Quando a gente atrai a atenção para nós mesmos, querido, a coisa fica meio complicada. Ele baixou um decreto, ele escreveu, selou com um anel, e segundo a lei dos medos e dos persas, o que ele estava decretado não podia ser revogado de jeito nenhum. Mas ele esqueceu de Daniel. Continue lendo comigo. 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Perceba, querido, ele já fazia isso. Ele não teve uma crise de consagração e disse: o rei quer desafiar? Pois é agora que eu vou orar, pois é agora que eu vou buscar, pois é agora que eu vou jejuar. Não, ele já orava, ele já buscava, já fazia parte da vida e dos princípios dele buscar ao Senhor. Ele simplesmente continuou a fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Deus. Ele já fazia isso. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus, ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te deu ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo, mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Querido, quando há um decreto que não pode ser modificado, Deus cria outro então a seu favor. Você pode receber essa verdade, essa palavra, querido? O homem pode baixar um decreto de algo que realmente não pode ser modificado. Então Deus não modifica aquele, mas Ele cria outro, mas Ele vai trazer livramento para a sua vida e para a sua família. Os que confiam no Senhor não serão confundidos. O rosto daqueles que buscam a Deus será cada vez mais iluminado. Versículo 16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, o próprio rei, constrangido com o decreto que tinha feito, sem se atentar que Daniel orava, ele tinha que obedecer à própria regra que ele tinha feito. Ele disse então para o Daniel, porque é o que ele enxergava nele, que o seu Deus, a quem você serve, continuamente, Ele mesmo te livre. Que coisa maravilhosa. Olhe para mim por um instante. Que fé destemida é essa, que até o rei, os prefeitos, os sátrapas, os governadores, as autoridades, todos olham e dizem: esse aí, olha, aquele ali, eu não tenho nada que fazer por você, mas eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você é mulher de Deus, que o teu Deus entre com intervenção na sua vida, e Ele mesmo te livre. E nessa hora, querido, o destemido diz amém. É assim que vai ser. Então é assim que nós vamos prosseguir. Jogaram Daniel na cova dos leões. Ele teve medo, porque o propósito desta campanha não é tratar com pessoas que não têm medo, porque eu penso que elas nem existam e nem estejam aqui, mas aquelas que vencem com uma fé destemida o medo e avançam firmes no propósito. Eu não falei que há uma oposição à fé? Tudo que você leu comigo aqui, oposição à fé. Mas eu não falei também, querido, que há uma firmeza no propósito? Daniel sabia quem era, ele tinha um propósito de vida, ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. Eu estou firme no propósito.
Você acha que ele teve medo de morrer? Sim, teve. Você acha que ele por um momento talvez tenha pensado, pode ser que o propósito de Deus na minha vida esteja completo até aqui, eu vou para a cova com os leões, dali para frente, deixa Deus ser Deus, mas eu vou ficar firme no propósito. Você precisa, querido, entender que a realidade da vida, o curso natural das coisas é exatamente esse: oposição e resistência. Diga para você mesmo, fazendo assim com a sua mão, apontando para lá, só para você entender. Diga: o curso natural da vida, diga, é de oposição e resistência à vida daquele que crê. É por isso, querido, que você não vai seguir o curso natural da vida, mas diante do curso natural da vida, que é oposição e resistência, você toma uma firme decisão, fica firme no propósito, e você vai não no curso natural, você vai daí no curso sobrenatural. Você está entendendo, querido? Isso é treinamento, é lição de vida vitoriosa, de fé destemida. O curso natural é resistência, o curso natural é oposição. Vamos empurrar ele para lá e deixar ele cair ribanceira abaixo e se arrebentar lá. É aí que o destemido se levanta, mesmo em meio à oposição, à resistência e ao medo, e diz: não, eu vou seguir então no curso natural. Não, a minha decisão está em seguir no curso sobrenatural. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, Ele mesmo te livre. Profetiza para quem está do teu lado que o seu Deus, a quem você serve continuamente, Ele mesmo te dê livramento. Você pode receber isso na sua vida? Diga amém, amém, amém. Confiando em nosso Deus, cantarola comigo assim: e em seu eterno amor. O que acontece? Não seremos abalados. Olha o curso: não seremos abalados, não seremos abalados. É câncer, é metástase, essa situação aí, olha, é oposição, é resistência. Nós vamos nos opor. A família me excluiu, pastor. Confiando em nosso Deus. Aumenta um pouquinho de coragem agora. E em seu eterno amor. Vai proclamando: não seremos abalados. Mas tem o diagnóstico: seremos abalados. É uma realidade. Não seremos abalados. Sofreu um acidente, ficou a sequela. Olha a realidade. Eu vou prosseguir, confiando em nosso Deus. Levanta a mão e declara: e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Tem oposição e resistência, fica firme no propósito. Confiando, nós cremos em Ti, Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. Que esses aplausos sejam de destemidos, sejam daqueles que têm sofrido oposição, resistência, fogo contrário, mas têm seguido um curso sobrenatural de todas as coisas. Há pessoas assim aqui nessa noite, querido, depois de 7 quintas-feiras, nessa disposição e posição. Versículo 17: taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel, selo, e com os anéis dos nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, não conseguiu nem dormir, não aceitou nenhum divertimento. Versículo 19: logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel,
servo do Deus vivo. Aleluia. Ah, querido, não importa o que você estiver passando, todos vão chamar você servo do Deus vivo. Ele estava lá dentro da cova dos leões, naquela situação constrangedora, mas todos sabiam, é servo do Deus vivo. Não perde, querido, esse título, não perde essa insígnia, não perde essa identificação. É servo do Deus vivo, é servo do Deus vivo. Honre a fé que você tem no Senhor o teu Deus. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrar você dos leões? Uma voz surgiu lá de dentro da cova, atrás daquela pedra. Ó rei, acho que o rei disse, é Daniel. Talvez ele esteja falando ó rei, mas sem uma perna. Talvez ele esteja meio mutilado, com a voz ainda ali, mas acho que está sem um braço. Alguma coisa o leão deve ter comido. Ó rei, a voz foi aumentando. Vive para sempre. Sim, eu posso imaginar ele. O meu Deus enviou o seu anjo. Este anjo fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livram. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor, e eles acampam com a espada desembainhada para te dar livramento. Eu proclamo pela terceira vez para que você receba no Espírito: o anjo do Senhor com a espada desembainhada, ele acampa ao redor dos servos do Senhor, e ele fecha a boca dos leões, e ele abre as cadeias, e ele corta os grilhões e as amarras, e ele traz livramento para aqueles que confiam e esperam no Senhor, o nosso Deus. É sobrenatural. A Bíblia é sobrenatural. Deus é sobrenatural. Você também não é natural, você é sobrenatural. O céu desceu aqui agora e vem descendo e vem descendo, e há uma unção sobrenatural da parte de Deus aqui agora. Levanta sua mão e receba uma força sobrenatural, uma unção sobrenatural, uma intervenção sobrenatural. Que história é essa, pastor Fábio? Parece mentira, aos olhos humanos e no curso natural parece, mas ela é sobrenatural. É a história de um Deus todo-poderoso que honra os seus servos. É a história de um Deus todo-poderoso que observa e tem o controle de todas as coisas. Mesmo quando um servo do Senhor sofre oposição e sofre resistência, o anjo do Senhor não abaixa a espada. Ele não fica dormindo ou cochilando. Ele está sempre atento. Receba sobre a tua vida. São palavras de Deus que eu vou liberando aqui sobre você. Do que você está falando primeiro, pastor Fábio? De oposição à fé. E essa oposição não é humana, não é natural. A nossa luta não é contra carne e sangue. É sobrenatural, é espiritual. Eu não estou fazendo nada de errado, pastor Fábio, eu estou sendo resistido. Não é Deus que está te resistindo, as trevas estão tentando apagar a sua luz, mas levanta e resplandece. Diz para a pessoa que está ao teu lado: levanta e resplandece. Ah não, querido, por favor, vem na minha conexão, vai, diga: levanta e resplandece. Porque a glória do Senhor vai nascendo sobre a tua vida, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia mais e mais. É a palavra de Deus para nós, nesse ano do sobrenatural. Levanta-te e resplandece. Ou então, dispõe-te e resplandece, que a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Todos os teus dias, querido, vão ficar tão claros como a luz da alvorada, como a luz do dia. Não vai haver trevas, nem escuridão em ti, mas elas vão tentar resistir e fazer oposição.
E quando isso acontecer, você se posiciona firme no propósito. Eu conheço quem Deus é. Eu sei o que Ele tem para minha vida. Eu sei o que Ele tem falado para mim. Eu não estou cantando para o vento, para qualquer coisa. Eu sei quem é o Deus de milagre, o caminho no deserto, a luz na escuridão. Deus tem um propósito para a minha vida, e eu vou agarrar nesse propósito. Firme no propósito. O compromisso de Daniel com Deus era maior que o medo. Aleluia! Você pode dizer isso para você mesmo: o meu compromisso com Deus é maior do que os medos que eu possa sentir. Recebe isso, querido. O teu compromisso com Deus é maior do que os medos que você possa sentir nessa vida, do que as oposições e resistências que você possa sentir. Daniel demonstrou firmeza no propósito, se mantendo fiel a Deus, mesmo num ambiente oposto à fé. Mais do que tomar uma decisão ali, uma escolha, ele tinha um desafio diante dele, e ele tinha que enfrentar esse desafio posicionado em Deus. E é aí que ele se mostra destemido. É aí que ele é um personagem que passa aqui nessa série de mensagens, que é um destemido, que prova a firmeza no propósito, mesmo em meio às oposições. Isso manifesta, querido, em confiança em Deus. Ele tinha uma confiança, uma certeza, uma consciência, mesmo que eu for lançado, se eu me tornar ferido ou poupado, eu vou confiar em Deus. Acha em nós, Senhor, esse tipo de fé, Deus. Oh, Deus, nos acrescenta na galeria dos homens da fé, Senhor. Mas deixa eu lhe dizer algo, querido. Alguns dos nomes que estão na galeria da fé, lá de Hebreus 11, tiveram o seu corpo mutilado, foram atravessados a fio da espada, foram presos, separados de suas famílias, sofreram perseguição e oposição, mas não negaram a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Eu ainda sinto a palavra ecoando aqui no nosso meio. Pessoas que oram, jejuam, buscam a Deus, mas que têm sofrido oposição e têm perguntado: Deus, por quê? Creia no teu Salvador. Confie no teu Salvador. O mesmo Deus que trouxe livramento para Daniel na cova dos leões. A palavra livramento é sinônimo de salvação. Livramento, salvação, tem tudo a ver com Yeshua HaMashiach. Esse nome te soa familiar? Yeshua, Jesus, da tradução do hebraico para o português. HaMashiach é o Cristo do Deus vivo, o Salvador, aquele que traz livramento para as nossas vidas. Foi tão maravilhoso o que aconteceu, tão sobrenatural. O Espírito Santo estava poderosamente movendo ali naquela situação, querido, que o rei Dario tinha determinado um decreto. Imediatamente depois de ver o livramento de Deus na vida de Daniel, ele escreveu um outro decreto. E é interessante que esse outro está escrito na Bíblia. Foi para as nações, os povos e todas as línguas, para que todos saibam quão grande é o nosso Deus. Coloca ali no painel para gente, Daniel capítulo 6, versículo 26. Até agora você leu comigo na Bíblia, mas agora você vai ler comigo ali. O que é que nós vamos ler? O outro decreto do rei Dario, o que ele escreveu a partir do livramento. Levanta a sua voz, querida Filadélfia, e lê comigo. 1, 2, 3 e vai. Pois Ele é o Deus vivo,
e permanece para sempre. Olha que coisa maravilhosa: o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Espera aí que tem mais um, muda para a gente aí, o 27. Olha, isso aqui é o rei falando do Deus do Daniel. Isso aqui é o que o mundo, as autoridades, as pessoas vão falar de você e do teu Deus. Ele livra, Ele salva. Diz para quem está do teu lado: Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que salva. Lê comigo ali desde o começo, vai. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, e Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este é o Deus dos destemidos. Diante deste quadro, diante deste personagem, eu espero que a sua fé seja inspirada, motivada a ir para um nível maior de confiança em Deus. E se eu lhe disser, querido, que tudo isso aconteceu antes da cruz, essa experiência sobrenatural de salvação e de livramento foi antes da cruz. Puxa, pastor Fábio, já foi algo maravilhoso, tremendo, grandioso. Exatamente, imagina você agora que você está depois da cruz. Para você entender só um ponto, para você pensar: o Deus que livra e salva, que livrou Daniel do poder dos leões, fez isso e livrou ele da morte terrena. O físico dele poderia ter morrido ali naquela situação, naquele momento, você entende? Foi um livramento de morte, mas depois Daniel morreu, no tempo determinado, depois de ter vivido todos os anos dele, e aliás ele viveu prosperamente, mas depois ele morreu. E o Deus que livra, e o Deus que salva na minha vida agora depois da cruz, pastor, mesmo que você passe pela morte, em Jesus você tem vida eterna. Mesmo que você experimente nesse mundo perseguições, oposições, situações contrárias, você tem o céu como sua herança. Aleluia, isso é tremendo. Você é um cidadão dos céus, você é peregrino nessa terra, então fica forte. Não vem com esse mimimi, pôs a mão no arado, não olha para trás não, querido. O sofrimento desse tempo presente não há de se comparar com a glória que será revelada em nós, por Cristo Jesus o Senhor. Aguenta firme, querido, você é destemido, deixa Deus tratar com você. O céu é sua herança, vai para lá, é para frente e para cima. Não vai no curso natural não, vai no curso sobrenatural. Eu preciso lhe dizer que hoje você tem uma escolha: manter-se firme no propósito, mesmo que você esteja sofrendo oposição, ou ouvir as vozes deste mundo e ceder à pressão e entregar tudo, dizendo: realmente não vale a pena. Pense, querido, na eternidade. Não pense só aqui, pense lá na frente também. Eu ouço o Espírito Santo falando conosco. A Bíblia afirma em Daniel capítulo 6, eu estou concluindo, mas termine comigo, no versículo 28, o versículo 26, 27 você leu comigo na projeção. O 28, que é o último do capítulo, diz: assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e de Ciro, o persa. Eram reis contrários, numa terra distante. Ele era um exilado, mas debaixo da bênção do Senhor e do favor de Deus, ele prosperava aonde ele estava. Esse favor e essa graça de Deus está sobre a sua vida, em Cristo Jesus o Senhor. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Aonde você colocar a tua mão, vai ser abençoado, vai ter êxito, porque você tem a graça, o favor de Deus. Você é uma pessoa a quem os outros procuram para dizer: por favor, você pode me dar algum conselho? Quem é esse Deus que você serve? Por que você está assim, diante dessa oposição? E você tem palavras de sabedoria que saem de dentro da sua
boca. Diante da oposição, mantenha a firmeza de propósito e a confiança em Deus. Coloque uma mão no seu coração. Diga para você mesmo, diga o seu nome: Fábio. Diante da oposição à fé, mantenha a firmeza de propósito e a confiança em Deus. Diante da oposição à fé, mantenha a firmeza de propósito e a confiança em Deus. Ele sabe, querido, que você é incapaz. Ele sabe que as suas escolhas são imperfeitas. Antes mesmo de você estar aqui, Deus já tinha te amado quando você ainda era uma velha criatura. Ele sabe das suas limitações, dos seus medos, dos seus temores. Foi Jesus que, ensinando os seus discípulos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 17 e 19, ele disse para os seus, falando dos tempos difíceis: todos, olha ali no painel, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Você precisa, querido, decidir e ser uma pessoa de fé, destemida, de propósito. Não é isso que vai acontecer aqui, em nome de Jesus. Mas eu conheço irmãos na fé, que moram e vivem em países onde o evangelho é proibido, e que diante de uma arma apontada para a sua cabeça, os decretos das autoridades dizem: negue o nome de Jesus. E eles dizem: eu morro, mas eu não nego a minha fé. É muito fácil ser crente aqui no Brasil. Desculpe terminar assim, estava tão bom. Parece que você jogou um balde de água fria em nós agora, pastor. Calma que eu já jogo um pouco de álcool e vou atear fogo novamente. Mas é que a gente tem que ter consciência que ser destemido não é uhul, oba, oba. É uma firme decisão, é uma convicção, é uma certeza. A vida não está aí para brincar, não. E nós estamos na igreja fazendo o quê? Jesus disse: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Eu tenho controle de todas as coisas das minhas mãos. É perseverando que vocês obterão a vida. Feche os teus olhos por um momento. Põe a tua vida diante de Deus. Pensa em cada palavra. Pensa no que você escutou durante estas 7 semanas. Pensa aonde o Espírito Santo tem te levado. Nenhum fio de cabelo da tua cabeça se perderá. E é perseverando que vocês obterão a vida.